Agora é para valer, gente. Bom dia. 11 horas em ponto, né? Vamos começar. Agora sim, não é pegadinha. Muito bem, agora é começando para valer. Isso, todo mundo entrando. É isso aí. Hoje, fechando. Oi, Lucilene. Bom dia. Alberto Clar já entrou. Daqui a pouquinho ele vai me fazer o convite. Bom dia a todo mundo. Ótimo sábado. Um sábado de aleluia, né? E a gente está muito feliz, né? Porque hoje Cláudia Mellen, né? Alberto Clar tem todo um fã-clube, né? Então tem que dar um tempinho pro pessoal entrando. Enquanto isso, eu vou lembrar o tema que encerra a nossa terceira semana de lives. E já vou anunciando que nós vamos para a semana que vem para a quarta e última semana de lives. Tá bom? Só tenho que dizer a vocês que semana que vem teremos... Eu não vou dizer todo mundo não, tá? Vou dizer só algumas pessoas. Teremos Juliana Jansen, teremos Simone Maia, uma nutricionista top, teremos Dani Vieira, que vai falar sobre Parkinson e Alzheimer e atividade aquática, teremos Patrick, que é campeão paralímpico e técnico da seleção carioca de natação paralímpica, Cacilda Velasco, Rafaele Madorno, Nino Aborrage, todo mundo semana que vem, para fechar a última semana. Fora, sempre tem um convidado de surpresa que eu anuncio, né? Essa semana foi maravilhosa e hoje nós vamos falar do tema treinar para competir ou competir para treinar. E quem vai falar sobre isso é ele, Alberto Clar. Graduado em Educação Física, 3 Olimpíadas, 5 medalhas olímpicas, mais de 3.000 recordes na carreira, professor há mais de 30 anos da cadeira titular, né, na FM1 de Natação e Vivências Aquáticas, coordenador da pós da FMU e da Estácio, meu patrão, sócio da WA Gestão Esportiva, junto com o querido e amado William Urize, diretor da Clar Team, autor de 5 livros, coautor de 6 livros e, acima de tudo, um grande ser humano, um grande visionário e um homem que está sempre à frente do seu tempo. Então eu vou conectar com vocês, tá? Alberto Clar. E vai falar. E vai dar bom dia. Tá conectando. Bom dia! Muito bom dia, tudo bem? Tudo bem? Olha, Feliz por estar aqui, viu? eu só deixei para falar ao vivo a última coisa, que você é meu colega acadêmico, né, na Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil. A Cláudia Meli tá gritando lindo, tá todo mundo dizendo lindo, porque você tem fã-clube, né? As Não fala Albertetes, isso. nós te Tem amamos. vergonha. Então, Alberto, muito obrigada pelo convite. Hoje, amanhã é toda sua, encerrando essa semana maravilhosa. Que responsa, hein? Muita, mas olha só, olha quantos coraçõezinhos na tela. E vou começar perguntando a você, né, meu querido mestre, meu querido amigo, mentor e inspiração para nós. Por que esse tema? Treinar para competir ou competir treinando? Bom, primeiro, muito obrigado à presença de todos, aos coraçõezinhos. Isso aí, depois de uma determinada idade, isso vale tanto. Eu fico carente, sabia? Eu botei batom só para você, Alberto. Em nenhuma live eu botei batom. Bom, na realidade, isso é isso é um enigma. Eu digo assim para você,
Renata e a todos os colegas que estão participando. Na nossa vida pregressa, no passado, nos ensinaram muitas coisas, mas também nos falaram muitas coisas. E aqueles que falaram sem ensinar, nós fomos capturando e colocando na nossa mente. Porém, 2020 chegando, nós temos que conquistar outros níveis, outros modos, outras metas e principalmente questionar se o que nós aprendemos ou ouvimos do passado fica no passado ou a gente traz alguma coisa para o presente. E eu posso dizer para você que na linha de treinamento a gente tem que esquecer quase tudo. Por quê? Porque no passado, Renata, nós tínhamos uma ideia de que quem treinava mais volume treinava melhor. E hoje isso já caiu por terra há muito tempo. Então, quando no passado falava-se assim, eu estou dando 10 quilômetros de treinamento, o outro falava, eu estou dando 15. Aí esse de 10 se sentia mal, envergonhado. Não, então eu vou dar mais volume. Isso quer dizer o seguinte, que quem dava mais volume, os atletas eram melhores. E não é verdade sobre isso. Então, o que eu preciso hoje é tentar convencer alguns de vocês é que um bom programa, um bom planejamento, ele não necessita de grandes volumes. Então eu não preciso treinar muito para competir muito. Eu preciso treinar o suficiente para competir muito bem, que é a lei da longevidade no esporte. Eu posso dizer para você que lá no passado longínquo, né, eu fui atleta da Universidade Gama Filho, lá na década de 70, 80. Mas eu era criança, Sim. tá? Naquela época que você acompanhou bem, que a gente ganhava tudo nas categorias petis, né? E eu lembro muito bem que eu, muito nova, com 7, 8, 9 anos, eu treinava 2 vezes por dia em longos volumes. Longos volumes, eu nunca me esqueço disso. Muito volume. E o que isso mudou através dos tempos, né? Em relação principalmente a esse treinamento com crianças e adolescentes, Alberto? E por que isso foi mudando? Eu diria... porque, na realidade, não foram os adolescentes que mudaram, fomos nós que mudamos. Com o surgimento do Projeto Que Bom e do Projeto Mesbla de natação, nós começamos a conhecer um pouquinho mais da fisiologia. E o fato de você conhecer a fisiologia, você também tem acesso a outros esportes e a outros métodos para se conseguir a mesma coisa. Em 1992, quando eu tive o meu acesso à primeira vez que eu me tornei um treinador indo para os Jogos Olímpicos, e não um treinador olímpico. Treinador olímpico eu já tinha sido antes, em 1980, quando foi aqueles Jogos Olímpicos de Moscou, aonde o atleta Jorge Fernandes, e eu estava na equipe técnica que fez ele conquistar a medalha de bronze, junto com mais 3 atletas, na medalha que o Brasil teve do revezamento. E o que eu digo para você é que em 1992 eu fui parado por um técnico de atletismo do Brasil e ele me veio com a seguinte afirmação, não foi comentário, foi afirmação. Vocês da natação são muito burros, vocês treinam muito e competem pouco. Os nossos atletas de atletismo, eles treinam muito menos, fazem muito mais a intensidade da prova que vai competir, e com isso nós estamos conseguindo mantê-los durante mais anos do que vocês da natação. E é muito comum, Renata, aqueles que se submeteram ao treinamento de natação,
eles dizerem uma determinada hora: estou sem saco, não aguento mais, vou parar. E sabe quando eles voltam? 10 anos depois ou mais, por causa da saúde. Eles não voltam pelo prazer de ter treinado natação. E isso me aborreceu muito, como profissional, como treinador, como educador, porque eu falei assim: está tudo errado. Nós temos que dar prazer no sofrer. Não é sofrer por prazer, é criar o prazer no sofrimento, dizer, ele tem que entender o que ele vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, quando vai realizar. Se eu tenho essas 4 palavras, Renatinha, quando, onde, como e por quê, e eu coloco isso para o meu aluno ou para o meu atleta, eu tenho ele de 4 comigo. Ele vai se apaixonar não pelo homem, sim pela filosofia. E, Alberto, o que foi para você, você disse que foi em 92, lá nas Olimpíadas, quando você foi parado, que você teve essa reflexão. Mas numa linha do tempo, né, na natação brasileira, aonde você acha que a gente começa a romper isso e uma geração de técnicos começa, de fato, a pensar diferente? E como você está vendo isso? Nossa, pergunta dura, você não sabe quão dura ela é. Eu diria para você que ainda não tem treinador pensando diferente. Eu posso até explicar para você e para todos. Quando eu digo explicar sempre para a Renata, por favor, não entendam isso como um monólogo que eu estou fazendo com ela, e sim a todos aqueles que ouvem. Reparem só no que eu vou falar e veja se tem algum treinador hoje que faz isso que eu vou comentar. Quando nós treinamos, a grande maioria, infelizmente, ainda treina em piscinas curtas, que a gente chama, que são as piscinas de 25 metros. E boa parte das competições que o Brasil inteiro realiza, elas são em piscinas de 25, pelo fato de não existir muitas piscinas olímpicas de 50 metros por 25. Isso aí é óbvio. Então vamos competir, a maioria das vezes, em piscinas de 25. Legal. Então eu tenho uma prova, vou escolher uma prova. 100 metros do lado de costas. Eu saio de baixo. A regra me permite que eu posso ir submerso os primeiros 15 metros. Não só na saída, como em todas as viradas. Bom, não sei se vocês já viram, e se não viram, eu posso colocar outra vez esse vídeo em todas as mídias sociais, uma competição de um nadador que está totalmente submerso e um nadador que está totalmente em cima d'água na horizontal. E os dois competem a prova de 50 metros nado de costas. Ganhou com o novo recorde mundial quem estava fazendo submerso. Isto posto, é sinal de que a pernada submersa ela é mais rápida do que o ser humano nadando. Se isso é real, e se numa prova de 100 de costas eu posso realizar uma saída de 15 metros e 3 viradas de 25 metros, de 15 metros também, eu vou somar todos os 15 metros, um da saída e 3 das viradas, totalizando 60 metros. Numa prova de 100 metros. Dito isso, eu quero dizer que 60% da prova é só de submerso. E 40% da prova é nadado. E aí vem a pergunta que eu acho que até agora, quando eu te respondi, ninguém ainda está à frente, é a seguinte: quantos treinadores têm coragem de a cada 10 treinos, 6 treinos sejam só de submerso? 2 horas, 1 hora, 1 hora e meia. E 4 treinamentos apenas de natação pura. Porque é isso que a prova
dos 100 metros de costas em relação à piscina de 25. Se a gente for para a piscina de 50, seriam 3 dias de submersos, só treinos específicos, e 7 dias de treinamento limpo, que seriam os 70 metros que ele vai nadar. E eu te pergunto, quantos? Quantos estão fazendo isso? Isso é só uma das quebras de paradigmas que nós temos que ter daqui para frente. Usar a lógica, a ciência, em prol do resultado. Você é um homem que sempre está à frente do seu tempo, porque você está sempre refletindo, né? E vou pegar o gancho. Essa é uma das quebras de paradigmas. Você poderia citar para nós mais algumas quebras de paradigmas que nós, da natação brasileira, que queremos trabalhar dentro de competição, de alto rendimento, teríamos que ter coragem de fazer? Nossa, você quer 5, 10, 15? Eu só não sou igual o humano que diz que se ele fizer um contrato com um nadador, ele promete que a cada dia tem um treinamento diferente até o final da vida. Eu não chego a esse ponto. O humano, eu costumo chamar que o humano é o nosso Raul Seixas da natação, é o maluco beleza, né? Ele está sempre de bem com a vida, ele está sempre animado. Foi linda. Que, por sinal, vamos lançar mais um livro, eu e ele. Está aí, já prontinho, entendeu? Que é outro livro de multinatação que nós vamos lançar, onde ele fala especificamente da multinatação e eu falo especificamente dos exercícios sensoriais. Bom, eu vou te dar uma quebra de paradigma, que essa é barra pesada, tá? Essa é barra muito pesada. Então vamos lá. Todo mundo que é formado em educação física, ou aqueles que não são formados em educação física, ouviram falar sobre vamos começar um planejamento. Então vamos falar sobre a base, sobre a parte específica e sobre a parte de polimento. Isso foi sempre o que me ensinaram. Sempre, sempre, sempre. E eu contesto isso. E agora vamos ver o porquê. Porque tudo na vida, isso é um conselho que eu dou de vida para todos os nossos colegas que estão atrás, esses 132 que até agora entraram, entendeu? E que estão aí curtindo e tal. Vamos para uma reflexão. Todo mundo mora ou em casa ou em apartamento, ok? Nós só conhecemos da nossa casa e do nosso apartamento toda a estrutura que vem do solo para cima. Porém, a gente não pensa, não se toca que uma coisa similar do tamanho para cima é do tamanho para baixo. E que nós chamamos isso de alicerce ou de base. Hoje, você está promovendo fantasticamente 4 semanas de lives que são a base dos futuros estudos que os nossos colegas que estão nos ouvindo e vendo vão transmitir para os seus futuros alunos ou alunos atuais daqui para frente. Então isso é a base. A base é o alicerce. A base é a estrutura. Tudo bem? Pergunto eu. Eu quero quebrar aquela parede que está ali atrás. Eu quero quebrar para colocar um vidro. A primeira coisa que eu pergunto. Eu preciso ir até o fundo, até o meu alicerce, para poder quebrar aquela parede que está ali, para construir uma nova janela ou colocar um vidro? Que eu saiba, não. Eu não preciso quebrar a base lá embaixo. Então, o que eu estou querendo afirmar, conceituar e provar
é que todos aqueles que já fizeram de 3 a 5 anos de base na sua vida, ou seja, que construíram seus alicerces, eu costumo dizer que a base é o tempo de você fazer uma faculdade. Quanto tempo nós temos que fazer? 4 anos, no mínimo, de base. A partir do instante que eu fiz a minha base, eu nunca mais necessito voltar à base. E sim, a manutenção. O pessoal confunde base com manutenção. Então, base é uma só. Manutenção, sim. Então, quando o atleta, que é já das antigas, escuta todo mundo falar: nossa, vamos fazer a base, nossa, que saco, vou ter que nadar aquelas distâncias grandes, vou ter que fazer aquilo, sentir dor. Isso é um mito, Renatinha. Então, as pessoas, elas precisam entender que base é alicerce. E que o nosso alicerce é uma vez só na vida. Isso é um. Você quer mais? Claro, todos nós. Ah, e uma pausa aqui, ó. A Cacilda Velasco mandou te dizer o seguinte, que você é um amigo para além da vida. Ela está na live. E também... Essa é uma querida. Ela está semana que vem com a gente. Na próxima semana. E também dizer às pessoas que podem mandar perguntas. E já vou respondendo também que perguntaram sobre o treinamento com elástico, mas essa live foi com o Fabrício Madureira essa semana, ele falou sobre isso. Então, só desculpa te cortar, e para você dar continuidade, porque a live é sua. Então, continue, porque nós estamos nos deliciando com ela, tá? Continue, Alberto. Perfeito. Mais um. A professora Cacilda, ela consegue falar mais suave, mais lento do que eu. Eu hoje gosto de falar assim. Mas a Cacilda, nossa, ela é uma paz em pessoa. Eu tinha que aprender um pouquinho mais com ela sobre o que é paz, viu? Mas vamos lá, mais quebras de paradigmas. Nossa, essa aí então é dura, professora. Nós falamos que todos os nossos sistemas que a gente conhece, eles são chamados de aeróbicos e anaeróbicos. E eu provo que não está correto nem a palavra aeróbico e nem a palavra anaeróbico. Vamos começar pela última. Anaeróbico, ele tem como inicial o sufixo ANA. E ANA, ou seja, ANA, ela está na literatura como ausência de. Então, se eu tiver que dizer que um ser humano está anaeróbico, então ele vai ter que conversar com os Mamonas Assassinas, com o Renato Russo, com o Chorão, que são as pessoas que hoje, infelizmente, estão anaeróbicas. Elas estão com ausência de ar. Não existe ausência de ar. Existe uma predominância anaeróbica e uma predominância aeróbica, mas não pura e simples, eu estou aeróbico. Mentira, porque antes de qualquer esforço, por exemplo, eu que sou das antigas, se tem alguém aí um pouquinho mais idoso, sabe que toda noite a gente tem que fazer xixi, né? Não tem jeito. Então, o primeiro sistema que a gente utiliza não é o sistema aeróbico, é o ATP-CP, que é o trifosfato de adenosina, e a creatina fosfato. Então, não existe um aeróbico, não existe um anaeróbico. Existe um esforço predominantemente aeróbico e predominantemente anaeróbico, ou lático ou alático. Isso é outro paradigma que nós temos. Um outro paradigma é eu pedir, me dá seu braço, e a pessoa me dá a mão. Mas eu não pedi a mão, eu pedi o braço, que é o primeiro segmento muscular
que nós temos aqui. Entende? Então nós temos braço, antebraço e mãos, coxa, perna e pé. E nós pedimos, me vê a sua perna. Ele me dá o pé, ele não me dá a perna. Então nós temos que começar, e talvez seja por isso que nós não tenhamos tanto respeito financeiro como nós hoje estamos lutando feito loucos, porque nós sempre tivemos a nossa nomenclatura falha. E outra coisa, senhores professores, vocês já falaram com o médico que é da área da saúde, com o fisioterapeuta? Eles falam palavras eminentemente técnicas. Por que que nós também, que aprendemos isso nas faculdades, também não falamos? Olha, vamos fazer todo mundo no plano frontal. Nossa, plano frontal? O pessoal fala frontal, não falamos dorsal, não falamos incúbito, não falamos, sabe, nós vamos a barriga para cima. E, no entanto, o médico chega para mim e você fala, você está com cefaleia. Por que ele não fala que eu estou com dor de cabeça? Que é a mesma coisa. Eu acho que nós temos que começar a entregar para o nosso cliente um poderio de um português mais esclarecido, mais técnico, que faça com que o respeito seja total e não parcial. Não é o corpinho bonito, não é só o conhecimento em si, é a postura, é você se colocar exatamente como na Europa. Um professor de educação física na Europa, ele é tão valioso quanto um médico, quanto um engenheiro, quanto um advogado. Não existe diferenças lá. Então essas quebras de paradigmas, elas têm que existir. E tem outras. Te confesso, eu tenho uma infinidade, sem se falar, no efeito placebo durante o treino. O efeito placebo durante o treino é fantástico, porque o ser humano, ele é movido a otimismo. Ele é a teoria de Edwin Lee Thorndike. É o erro e acerto. Todas as vezes que você fala sobre coisas certas, você produz reações positivas. E toda vez que você dá bronca, ninguém quer saber de receber bronca. Principalmente os adolescentes e adultos. Bronca é sempre à parte. Elogios é sempre na frente de todos. E eu me recordo que quando eu era treinador do Esporte Clube Pinheiros, eu fiz um dia um efeito placebo que virou um ano. Era para um dia só. Eu coloquei uma garrafa de café na borda da piscina. Eu botei em cima de uma mesinha e botei vários copinhos de plástico. E falei o seguinte, pessoal, olha, existem estudos sobre o café como cafeína. Ele é um agente motivador, estimulador. Porém, esse efeito, ele só acontece 2, 3 horas depois do que ao instante que você consome. Tudo bem? Tudo bem. Pô, não adiantou eu falar isso. Eles só entenderam a palavra café estimulador. O restante eles nem ouviram. E eu tinha atleta que parava e eu deixava parar, mesmo que fosse na série principal. Eles podiam sair da água para tomar café a hora que eles quisessem. Vamos dizer assim, o retorno foi tão louco, tão transformador, que eles me pediram para colocar o ano inteiro café. E eu todo dia comprava o cafezinho, fazia o café em casa, levava. Nossa, como eu estou me sentindo bem. Uau! Esse efeito placebo é interessantíssimo. E só para poder dar mais um exemplo, e você te ouviu alguma pergunta, eu sempre coloco, e eu posso dizer o nome desse nadador, porque eu sempre toco
esse assunto com ele. Ele é da cidade de São José do Rio Pardo. Ele chama-se Yuri Abraão. Ele chegou a ser até secretário de esportes da cidade de São José do Rio Pardo. E na época estava muito em coqueluche você pegar, comprar na farmácia aquelas vasilhinhas de glicose, você cortava e ficava bicando de vez em quando no treino para poder ter uma glicose a mais, para ela fazer com que o trabalho da glicólise, ele ter glicose de efeito imediato entrando no grupo energético. Então, tudo isso eu expliquei. E alguns compraram, outros não, e o Yuri comprou. E aí ele foi disputar uma competição muito famosa aqui em São Paulo, e depois se tornou nacional, que é a Copa Vermelhinha de Natação, que era no Internacional de Regatas em Santos. E ele foi nadar naquela época, ele com 17 anos, contra o Gustavo Borges, que quase havia quebrado o recorde mundial 2 anos antes. Ele tinha ficado a 2 décimos quando ele treinava ainda comigo. E ele foi nadar contra o Gustavo Borges. E acredite, ele venceu do Gustavo Borges. Ele ganhou a prova dos 50 metros nado livre. Ele voltou num êxtase, ele me abraçava, ele me molhou todo. Simples, ele me molhou todo. E no meio disso, ele falou: Alberto, aquele negócio que você mandou eu bicar, puta, ele é bom demais. Aí eu falei assim: o quê? Ele falou assim: aquela glicose. Aí eu falei assim: mas faz o seguinte, traz essa glicose para que eu possa ver. E aí ele trouxe. E aí eu vi aquela glicose fisiológica para colocar nos olhos, e não a glicose que ele tinha que tomar. Era aquele soro fisiológico, não glicose, era soro fisiológico. Ele não comprou a glicose. E aí eu falei: mas Yuri, isso não é glicose, é soro fisiológico. Você, eu não quero saber de porra nenhuma, eu vou continuar tomando porque deu muito certo. E já vou para a próxima prova e vou bicar mais outra vez. Quer dizer, olha o efeito placebo. Por isso que a gente sempre solicita, nas nossas aulas ou nos nossos treinos, senhores professores, não importa se a tua aula tem 45, 1 minuto ou 2 horas. A última informação, a última, que você tem que dar para o seu aluno ou para o seu atleta, ela é a mais importante de toda a aula. Se ela for positiva, ele volta feliz no outro dia. E se ela for negativa, pode representar menos um aluno na sua carteira. Pausa reflexiva, né? Para todo mundo aqui. É verdade. Mas eu tenho perguntas das pessoas para você, tá? Tá legal. Preparado? Enquanto o pessoal está refletindo? Sim. Eu só falei na primeira parte do nosso tema. Agora, depois eu vou ter que falar algum momento sobre o competir para treinar. Tá? Com certeza. A gente tem que ser fiel àquilo que a gente aprovou lá como título, né? Com certeza. Então, mas antes de voltar, tem uma pergunta aqui que é assim, dentro das suas quebras de paradigmas, por isso que eu vou fazer quebrando o protocolo aqui. Professor Alberto, por que o senhor, como o senhor vê, né, os não resultados obtidos na última Olimpíada pela natação brasileira? Ok. Duas coisas. Primeiro, não dito por mim, e sim por pessoas que estiveram na borda da piscina nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de estar sentado torcendo na arquibancada. Número 1, falta de liderança.
existiam várias equipes brasileiras dentro de um time chamado Brasil. E eu aprendi na minha vida, e eu levo, para mim, é um dilema, é minha filosofia. Uma frase que, na década de 40, um homem chamado Ronald McDonald falou para os seus funcionários quando ele estava crescendo. O McDonald's era uma empresa pequena e que ele estava crescendo. Então, ele reuniu seus funcionários e falou assim: olha, pessoal, eu gostaria que vocês soubessem que a empresa está crescendo e muitos de vocês poderão ser chefes de setor, gerentes e até sócio do meu empreendimento chamado McDonald's. Então eu vou colocar uma frase para vocês que eu gostaria que vocês não esquecessem. E aqueles que souberem levar ao pé da letra, pode ser que um dia seja um chefe como eu. E aí ele colocou a frase: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E eu acredito demais nessa frase. Então, primeira situação que fez, no meu ponto de vista, o Brasil não ter sucesso: faltou equipe. Lá tinham 10 equipes, talvez, dentro de um time chamado Brasil. E número 2, eu não sei como cada um de vocês são na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Mas quando me colocam uma cenoura na frente, eu babo, eu fico alucinado. Eu quero ir atrás dessa cenoura e quero comê-la. E eu acho que a pressão por estar no Brasil e ter que dar resultado afetou alguns dos nadadores na hora da produção. Uma ex-aluna da faculdade, que eu tive o prazer de dar aula, Daiane dos Santos, aquela ginasta que foi nossa campeã mundial. Eu tive o prazer de ser um dos professores dela. E um dia, conversando com ela, eu falei assim: Daiane, depois que eu ouvi uma frase sua, eu mudei meu conceito de treinamento, que é a tal da resposta para o finalzinho do nosso título da live. E ela falou: mas professor, não entendi. Eu falei assim: eu acho que você nem se lembra o que você falou. Mas eu estava na frente da televisão quando um repórter de uma emissora chegou para você e falou assim: mas Daiane, você foi campeã mundial com uma tranquilidade, você estava perfeita nos teus movimentos, você não ficou nem um pouco nervosa? Resposta da Daiane: por que nervosa, se eu exatamente fiz a mesma coisa que eu faço todos os dias no treinamento? A minha cabeça pirou. E eu falei: uau, calma aí. Então a minha competição tem que ser o treinamento. Não tem que ser mais a competição. Ele tem que chegar na competição e se divertir. Ele tem que chegar numa pressão e ele estar pouco se lixando com a pressão e realizar exatamente os movimentos que ele tão cruelmente, tão sadicamente, tão qualquer coisa terminado com mente, ele e o treinador combinaram de realizar. Eu sou exatamente um produto do que eu fiz. Não adianta. E isso modificou, Renata, radicalmente meu jeito e meu modo de ver a palavra planejamento e
desempenho em alto rendimento ou qualquer desempenho. Você tem que treinar para realizar. Se não for na mesma intensidade, não vale. E aí vem o tema da nossa live, né? Para quem está chegando agora, que é treinar para competir ou competir para treinar. Então, até agora, a gente citou uma mentalidade das pessoas que competem para treinar. E aí vamos para a segunda parte, né? Por que treinar para competir? Por que essa quebra de paradigma? Porque nessa hora, treinar é a única solução que um campeão tem. Existem pessoas hoje que elas imaginam que vão ganhar dinheiro sem estudar, sem pesquisar, sem realizar absolutamente nada. Eles acham, e eu também achava, eu tenho que dar o meu voto de Minerva numa hora dessa. Eu errei muito sobre o que eu vou falar. Mas sempre quando eu olhava uma pessoa bem-sucedida, eu falava, essa pessoa teve sorte. Sorte é o caramba. Essa pessoa teve muita habilidade para estar no posto de chefe. E muita habilidade junta a gente chama de competência. Habilidade é uma só. Agora, muitas habilidades reunidas é competência. Então, não tem jeito. Não tem. Eu não conheço sucesso antes do trabalho. Eu não conheço. Até no dicionário tem JKLMNOPQS. S. É a única vez que o S vem antes do T. Então eu preciso trabalhar para ter sucesso. Eu não consigo ter sucesso sem trabalhar. E parece que hoje a juventude ela está precisando de trabalhar mais para ter sucesso. Eu que sou professor universitário, eu vejo muita ansiedade na juventude atual, bem mais do que nas anteriores. Mas por quê? Porque hoje, ler um livro, eu te confesso, eu não conheço um jovem que lê livro num dia só. Ele consegue ler uma página, 2 páginas, 3 páginas, 10 páginas, para. Por quê? Porque é o grau de ansiedade. Então, eu vejo para os nossos professores que estão na nossa frente, o cuidado que a gente tem que ter e ensinar a palavra resiliência para os nossos alunos. Não importa qual seja a faixa etária, todo mundo quer tudo para ontem. Não é assim que se conquista. Dentro desse tema, né, de treinar para competir, eu vou descer umas categorias um pouquinho abaixo, né? A gente tem muitos pais com o discurso de que eu quero que meu filho nade, eu quero que ele vá se federar, eu quero que ele vá competir. E quando o professor chega e explica que tem que existir uma dedicação, que a competição demora horas, que tem que ter um comprometimento, os pais todos se assustam, porque eles acham que é justamente chegar lá, nadar e acabou. E muitas vezes eles não entendem que são várias séries até chegar um tempo X, e muitas vezes vão nadar 100 crianças e só 3 vão para o pódio, né? Então, assim, Alberto, aí começou a surgir um pré-conceito com a palavra competição nas aulas de natação infantil. Então, a gente vê um discurso dos professores de natação infantil assim: eu não trabalho com competição, eu não trabalho com... Não, é porque... Então, assim, é onde que está o equívoco, né, do professor de renegar por não saber, ou renegar porque não sabe trabalhar, ou renegar simplesmente porque não sabe justamente o que é incluir essa competição dentro de uma aula de natação infantil e construir uma base. Deu para entender? Ok. Claro. A
A gente vai ter que quebrar paradigma outra vez, Renatinha. Posso? Deve. Tá. A culpa um pouco são dos organizadores dos eventos competitivos. Eu não divido isso só com um profissional que de repente passa 6 horas dentro de uma piscina. Eu até entendo. Para você ter uma ideia, a WA, que é a minha empresa, todas as vezes que um profissional ele trabalha extramuro, ou seja, uma travessia, qualquer atividade fora, eu pago. Eu pago. Então, ele já não pode mais ter aquela vinculação de falar assim, nossa, eu estou perdendo meu final de semana, nem ganhar eu estou ganhando. Sabe? Se ele ganha e se ele ainda reclama, eu te confesso que eu mando embora. Porque isso faz parte da nossa profissão. Natação infantil. Tem que ser uma natação divertida. Piaget gosta de explicar, e ele explica isso de uma forma inquestionável, no período sensório-motor, pré-operacional e operações concretas, que esses três estágios vão do 0 até os 11 anos, não deveria haver nem a palavra competição, deveria haver a palavra festival, que é uma festa. Começamos a avaliar a melhor virada da competição. Teremos, para cada série, nós vamos avaliar quem fez a melhor virada, vamos avaliar a melhor técnica, vamos avaliar a melhor saída. Teoricamente, Piaget, quando tocava nesse assunto, e Lima e Clark, que Lima é o professor William e Clark sou eu, adaptamos isso para a natação como de 0 a 2 anos explorar, de 2 até 7 anos aprender, e de 7 a 11, 12 anos aperfeiçoar. Então nós temos que, antes de falar na palavra treinar, nós temos que passar por essas 3 etapas ou 3 estágios. Então eu preciso explorar a água, aprender o que é a água e aperfeiçoar. O Mano foi brilhante, eu não tenho como não elogiá-lo, quando ele falou, quando você entra dentro da água, eu se estou de costas, Renata, eu sei se uma pessoa está nadando bem ou mal, certo ou errado, só pelo barulho da água. E qualquer um que fizer isso vai conseguir. Depois de 50 anos, eu só não tive a água me respondendo bom dia, porque todo dia eu também cumprimento ela. Mas acredito que até o final da minha vida ela vai falar bom dia para mim. Eu passo mais tempo dentro dela do que com a minha família quando eu estou trabalhando. Em quarentena agora inverteu o processo. Mas quando eu estou na faculdade, quando eu estou dando os meus treinos para o Master, eu estou mais tempo na água e da água do que eu estou com a minha família. Então ela é minha família, ela é meu filho, minha filha, ela é meu rei, minha rainha, ela é a deusa do mar, ela é o deus do mar, ela é o Triton para mim. Eu preciso estudar a água, conhecer a água para poder replicar esse conhecimento para a biomecânica, para a cinesiologia, para a fisiologia. Não é só estudar. Até porque, mais uma quebrinha de paradigmas, não existe fisiologia aquática. Eu fui atrás do mundo inteiro e não vai me dizer que o corpo na vertical e no sólido é a mesma coisa que o corpo na horizontal, no meio líquido, que é totalmente instável. Então não vai me falar que a fisiologia é igual. Então, com relação às crianças, para poder fechar esse assunto, eu diria assim, existem as competições horário, Renatinha, onde um pai não vai passar mais do que 1 hora e meia, quando muito 2 horas. Outra coisa, competição infantil, por que não tem música nas competições infantil antes, durante
a etapa que ele está nadando, antes e depois, silêncio total. A criança entrou dentro d'água, começa a tocar música, tem que ter palhaço, gente incentivando as crianças. A gente faz isso na FMU, nos nossos torneios. Eu coloco à disposição de vocês vídeos que a gente já fez, e eu não estou falando de 1 ano nem de 10 anos atrás, eu estou falando de 30 anos atrás que a gente já faz isso. Nós temos que modificar a cultura aquática. E pegando esse gancho de treinar para competir e de prazer, é possível, Alberto, dar um treinamento de alto rendimento, de alto nível, para competir, colocando lúdico, colocando prazer? Isso é óbvio. Nossa, são as minhas melhores estratégias que eu faço. Eu sei, porque eu já Vamos lá. fiz curso com você, mas as pessoas têm ainda... É uma outra quebra de paradigma, né? Sim, sim. Mas... Vamos lá. Atleta Carla Moreno no triatlon, eu acredito que quase todos já têm ouvido falar. Ela foi vice-campeã pan-americana em 1999 e acreditem, 21 anos depois ela ainda treina comigo até hoje. A gente está juntos, mas não do Pan-Americano. A gente está juntos desde o ano de 2004 até hoje. E um dos treinos que eu promovi para ela, eu não tinha falado absolutamente nada, tá? Eu tinha feito o seguinte, comprado um bombom, sonho de amor. Pronto, não vou dizer a marca, tá? Tava ela, o irmão e o marido treinando. Aí no último trabalho que eu queria, o maior esforço, eu falei, quem fizer essa série melhor vai ganhar um bombom. Cara, eu achei que eu só estava falando para falar, para colocar algo diferente. E nessa hora, os três, marido, mulher e irmão, todos adultos, pareciam que tinham 3 anos de idade. A babinha, pelo bombom, já estava escorrendo pela boca. E quando um deles ganhou, que não importa quem, eu perguntei por que, se um bombom custa apenas R$1. E sabe qual foi a resposta? Porque é o bombom do Alberto. Então, a partir desse instante, de 2004 para cá, eu venho enlouquecendo. Faço treinos com 2 dados, com 1 dado. O cara que vai fazer o treino dele. Então, tá lá a série. Entendeu? A série é X, por exemplo, 6 de 100. Tudo bem? Ele joga um dado. Ou melhor, desculpa, pontinhos vezes 100. Pá. Aí ele pode fazer ou 1 de 100, ou 2 de 100, ou 3, porque o dado vai até 6. E assim eu vou compondo um treino de 7, 8, 9, 10 itens. E no final ele pode treinar 2.500, 4.000, como ele pode nadar 6.000. É a sorte, é um treino diferente. Entendeu? Uma outra coisa que eu sempre ouvi dos meus ex-nadadores, eles falavam o seguinte, Alberto, sabe que eu ficava muito feliz? Eu falei assim, não, que você não parava de ficar no meu gogó, você toda hora falava assim, vai, você é capaz, é possível, e não sei o que, e não sei o que, e eu não paro, eu sou elétrico o tempo inteiro, e não tem esse papo que eu tô com um pouco mais de idade, eu tô com mais de idade, mas eu não tô morto, se eu tô na piscina eu tô vivo, e eu sou exatamente igual a 40 anos atrás. Não tem esse papo de cabelo branco, não. Se quiser, eu pinto meu cabelo. Não tem isso. Tesão não tem idade, pessoal. E eu tenho muito tesão pela água. Então, até hoje, eu promovo ludicidade. Quando eu sinto que eles estão cansados, eu paro e conto uma piada. Eles sabem, agora sabem, né, que isso é descanso ativo. Por quê? Porque quando eles estão... Olha só,
Mais uma quebra de paradigma, jovens. Lembra aqueles treinos, Simone Santoro, que eu sei que está aí, que Rogério Pecchio, que também treinou natação. Eu vi, se não me engano, o Caveirinha, Ronaldo Eisenhout, me parece que está aí, que Tá. treinou comigo. Entendeu? Lembra que a gente sempre falava assim, vamos terminar o treino, solta 200, solta 300, solta porra nenhuma. Fica em pé e caminha. Sabe por quê? Porque existe um princípio chamado princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo, quando é imerso num fluido, recebe uma força de baixo para cima, denominada de empuxo. E esse empuxo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai metabolizar mais o retorno venoso. E se eu faço retorno venoso na posição vertical, que eu não faço na horizontal, então eu estou mais recuperado andando 200 metros do que soltando 200 metros. Alberto, olha só. Nossa, fiquei, né? Elétrico. Não. E assim, o negócio está tão alucinante que a gente já está entrando na regressiva, porque o Instagram tem um tempo. Então é o seguinte, tá todo mundo assim, não para. Nós vamos sair e entrar de novo, ok? Tá legal. Beijo. E vai ficar gravado, Pô. gente. A internet. Falou, é isso aí, Cláudia. Falou intenção, a gente atende. É muito. E ele tá dando risada. Euridice. Eu tô esperando também, ele tá conectando. Calma, gente, calma. Aquamor de Goiânia. Calma que ele tá conectando. Eu já chamei ele. Ele vai entrar. Grace Braz da Aquatop. Vânia. Pronto. Oi. Tá escura a tela, você tem que virar, eu acho. Aí, vira pra... Agora aparece o seu... Alberto, você falou Diga. em tesão, você falou em tesão, né? Aí o povo já ficou louco, né? Não era aquele tesão que o pessoal... Entendeu? Coisa linda. Coisa linda. Tiago Peixe também tá mandando um beijo, Tiagão. Nossa, Tiagão. Que bom. Renato, Meu Renato coordenador. Nossa. Então, tive que te cortar, mas você consegue dar continuidade? Eu preciso te dar uma lembrada que a gente estava falando, da importância. Eu te perguntei se é possível o atleta de alto nível, né? E você estava citando exemplos, treinar para competir de forma lúdica e com prazer, né? Eu mesmo fiz um curso com você há muitos anos no JOPEF, né? E eu me lembro muito bem, treinamento de performance. Aí todo mundo cuspindo no óculos, todo mundo que você ia dar a parte prática. Aí você me entra na piscina, bota uma música, um sonzão, um super som, e todo mundo ficou paralisado, que isso tem muito tempo, né? E você fez um aquecimento completamente diferente, né? E ali já mexeu com a minha cabeça, já fez a minha cabeça, né? Então... É muito bom. É muito bom, eu diria assim, se eu pudesse dar uma sugestão para os novos e para os mais experientes, o livro, ele é muito importante na nossa vida. Mas as suas experiências, as suas vivências práticas, é um outro livro que nunca ninguém leu. E a gente tem que juntar os dois para poder criar o nosso jeito. Eu costumo dizer para os alunos universitários, assim, você estuda o mesmo livro que o seu colega. Por que um tira nota 10, outro tira nota 5? É a interpretação que você dá àquilo que você leu. E é possível hoje treinar menos e competir mais. Não tem mais esse papo de que isso não é impossível, ou que isso é impossível. Eu não aceito mais
nem para os fundistas, que você precisa estar treinando 20 quilômetros se você já fez a base. Ponto final. Eu provo, eu não tenho muito mistério. Se as pessoas quiserem, eu não acredito em você, legal, põe uma pessoa então da mesma qualidade que o outro com 2 treinadores, um contemporâneo e um das antigas. Eu topo ser o contemporâneo e no final de uma temporada vamos ver quem produz mais. É simples, não tem muito mistério, porque o resultado... Qual é o resultado de um professor de natação? É o seu aluninho nadar, ter vivências dentro d'água, saber explorar o meio líquido melhor, ter as noções, as consciências propostas por Galahu e Osmond, né? Falar sobre consciência direcional, corporal, espacial e temporal. Nós podíamos dar o cardápio, o que a gente chama de repertório perceptivo motor. Agora, para um atleta de rendimento, o que interessa? É a melhoria técnica, é a melhoria fisiológica, é a melhoria psicológica, que isso pode dar a ele uma performance olímpica. Porém, e aí vem o tal do porém, e aí, Renata, vem aquela história, são os pais... Todo mundo, eu vejo muitas pessoas queixando de pais. Eu não me queixo. Eu quero eles do meu lado. Eu prefiro que eles briguem comigo do que achar resposta numa outra academia, num outro local. Eu várias vezes chegava para o pai e falava assim, por gentileza, qual é a sua dúvida? É sobre biomecânica? Vamos conversar sobre biomecânica? Qual é a sua dúvida? Sobre parte psicológica? Então vamos conversar sobre fisiologia, vamos conversar sobre anatomia, vamos conversar sobre qualquer coisa que ele queira. Eu tinha que estar preparado. E normalmente os pais, eles tranquilamente chegavam para mim e falavam assim, não, Alberto, eu consegui entender, eu consegui perceber, porque nenhum pai está pronto, Renata, e todos, para a seguinte frase: o limite do seu filho foi atingido. Ele não está preparado para isso. Não são todos que vão subir no pódio de número 1, de número 2 e de número 3. Então, nós temos com certeza que fazer um lado lúdico dentro da alta performance para que ele tenha o prazer de continuar voltando. Não é porque eu vou matá-lo, entre aspas, de uma série que é necessária para ele, que vai fazer ele sofrer um pouco. Então, se ele entender o porquê que ele precisa fazer aquela série, ele não vai se queixar. Ele vai recepcionar a dor. E essa recepção, ela pode vir através de um lúdico. Pode vir de um exercício diferente. Para que eu preciso treinar a velocidade só acelerando? Por que eu não coloco um balde furado e ele nada? Por que eu não coloco um nadador de peito batendo perna na vertical, carregando uma mesa? Eu fiz isso com vários atletas. Por que você não é diferente? Por que você não faz 10 vezes submerso com o velocista, parando 5 segundos embaixo e sobe, 5 segundos embaixo? No final das 10 vezes ele sai para um tiro. Trabalhando um pouco de hipoxia com aceleração, sabendo que isso é necessário na prova, mas tudo tem que fazer sentido. Então, Alberto, a gente, para resumir, para o pessoal pegar uma linha de raciocínio, 3 pontos assim, para diferenciar o que é treinar para competir e 3 pontos para diferenciar o que é competir para treinar. Ou se você quiser, pode dar menos ou mais. Sim. Vamos então, treinar para competir. Eu vou defender o treinar em outros segmentos, tá? Eu não vou colocar exatamente o que diz a teoria, ok? Princípio da especificidade.
Isso é treinar para competir. Você aquecer, série principal, solta, vai embora. Tempo total de um nadador que vai fazer isso numa prova curta, não mais do que 45 minutos. Eu vou repetir. Vou até me aproximar. Não mais do que 45 minutos. E querem pior ainda, se for provas de velocidade, 3 vezes por semana. Não precisa nem ser todo dia. Então agora eu vou voltar ao meu rosto. Tá? É porque, Renatinha, a gente aprendeu na faculdade tudo sobre cansaço. A gente só não aprendeu, esqueceram de ensinar uma coisa óbvia sobre o que é descanso. Acabou. Não tem jeito. Nós temos que fazer a ola, pessoal. Então, para um cansaço, eu tenho que ter descanso. É uma coisa muito simples. E competir para treinar. Pessoal, na vida, tudo é competição. Eu já coto querendo ser melhor do que ontem eu fui. Quando a gente está jogando, porque agora na quarentena eu voltei a jogar buraco, né? E é uma competição para ver quem é que ganha. Sem trapaça, claro. Mas tudo na vida é competição. Eu desci hoje para fazer supermercado. É competição, porque eu quero comprar o melhor limão, a melhor cenoura, a melhor vagem. Tudo na vida é competição. Então eu necessito sempre competir para treinar. Eu tenho que estar, enquanto eu estiver um ser vivo, eu tenho que estar competindo. Mesmo que seja com a vida, mas eu tenho que estar competindo, respirando e tentando o máximo possível. Agora eu vou fazer um... Olha só, estou me sentindo apresentadora de TV, tá? Vou fazer um bate-volta. Vou fazer um bate-volta contigo aqui rapidinho, tá? O que Alberto, que iniciou lá atrás, né, antes de quebrar paradigmas, né, diria para o Alberto de hoje? Melhor, eu vou inverter a pergunta. O que o Alberto de hoje, que quebrou um monte de paradigmas, se pudesse se encontrar com o Alberto lá de trás, diria para ele? Continua sendo o maluco que você sempre foi. O que você diria, você é um professor universitário, está na base ali de formação há anos, o que você diz para os nossos professores, não é de educação física, para os professores que querem trabalhar com natação, o que você diria para eles? Eu prefiro até dizer para todos os professores, pessoal, desce do sapato. O nosso cliente, ele tem razão em quase 98% de tudo que ele solicita. Estude para isso, para poder responder as perguntas dos alunos. O que é importante de um jovem profissional da natação entender sobre os mais experientes que vieram antes da gente do passado? Lá no passado. Que a palavra experiência, ela só vem com o tempo. Não queira colocar nunca, jamais, a carroça na frente dos burros. E por que o Alberto, experiente, é sempre tão generoso com quem está entrando no mercado, com quem está começando agora, e você sempre dá oportunidade? Porque para ficar em cima, ninguém precisa estar descendo. Todos podem ficar lá em cima. Essa é a ideia. Alberto Clar, o que o William Urize tem de importante na tua vida esses anos todos? Uau! Esse é um homem diferenciado. Ele me ensinou a não ser tão rude com a vida e nem comigo. Tudo isso que eu sou hoje, desse um pouco brincalhão, um pouco sério,
essa metade brincalhão foi por causa dele, para ele, com ele. Ele me ensinou que existia um jeito melhor de ser aquilo que as pessoas estrangeiras, principalmente os de língua espanhola, falam maestro. O maestro não tem que ter sempre cara emburrada. Maestro que não for generoso, então está perdendo uma lacuna da maestria. Porque uma das funções que eu aprendi com o professor William, e ele me ensinou, eu não tenho vergonha de falar isso, foi de relaxar nos problemas mais duros e mais difíceis. Eu nunca vi uma pessoa que eu conheci na época com tantos problemas estar sempre sorrindo. Hoje, ele não tem problemas e continua sorrindo do mesmo jeito. Alberto, o que você diria, né, para as pessoas hoje que estão confinadas, que estão aí vivendo, algumas academias estão fechando, as incertezas, as inseguranças, o que você, com toda a sua serenidade, a sua sabedoria, e que você já passou por altos e baixos na vida, o que você diria para essas pessoas agora que estão nos assistindo, ou que tem alguém, né, porque a gente está vendo que está... O que você poderia dizer para a gente? Você que já passou por isso também, de ser demitido, de ficar sem emprego, de ter percalços, o que você diria? Eu vou dizer até do que está hoje acontecendo, né? A WA ela tem 35 funcionários. Nós fazemos gestão de clubes. Já teve clubes que disseram que o mês de abril não vão pagar a gente. E nós tivemos uma reunião e nós vamos pagar o professor. Talvez não os 100%, mas a gente não vai deixar ele sem salário. Isso eu não consigo entender. Então nós vamos dar do nosso bolso um bom percentual para que eles sobrevivam. E na quarentena, que está dando muita coisa para se pensar e para se refletir, eu tenho o que falar. Eu acho que nós somos abençoados por estar na quarentena. Eu me lembrei dos 72 chilenos que foram presos numa mina, ou melhor, não sei quantos chilenos, foram 72 dias que eles levaram para sair do local e eles não sabiam se iam viver e se iam morrer. Eu me lembro que há 2, 3 anos atrás foi aquele time de futebol que também teve um desmoronamento, eles ficaram 11, 12 dias e iriam morrer e eles se salvaram. Eu na quarentena, eu tenho ar-condicionado que está aqui atrás, eu tenho ventilador, eu tenho Wi-Fi, eu tenho televisão, TV a cabo, eu tenho comida. Então, do que eu estou me queixando? E mais ainda, para a gente finalizar, o vírus, ele mostrou uma coisa, tá? O vírus, ele nos aproximou. Professora Renata, talvez, jamais estivesse fazendo um pool de 4 semanas de lives diárias, sendo que algumas vezes por 2 momentos, se não fosse a quarentena. Eu, professor Alberto e professor Renato Simon, estamos fazendo quinta-feira, toda quinta-feira, cursos que o nome do curso chama-se quarentena. É para ficar o dia inteiro conosco. Entendeu? Então, eu diria para você, o vírus nos mostrou uma coisa fundamental: renovação
e adaptação. Eu preciso me renovar com aquilo que eu tenho. Eu preciso me adaptar com aquilo que me foi posto. Era o que eu tinha para falar. Obrigada, Alberto, por você ter aceitado o meu convite. Obrigada, Alberto, por você ser essa pessoa louca, que quebra paradigmas o tempo todo e generosa com a gente. E a gente que te conhece mais de perto sabe que você é daquele que pega o telefone, liga para quem você realmente gosta e diz: eu te amo, sem ter o menor problema, que você abraça, que você beija, que você é generoso com seus alunos, que você é um esposo apaixonado, um pai enlouquecido pela filha e, acima de tudo, você é um exemplo de quem vive o seu ofício como uma religião, como uma missão. Então, eu te agradeço nesse sábado de aleluia, né? E digo que eu te amo. Tem muita gente te mandando beijo, dizendo que você te ama. E lembrando que você encerra com maestria a nossa terceira semana. Esse projeto também eu só estou fazendo porque estamos na quarentena. Semana que vem é a última semana. E aí só vou relembrar aqui rapidinho quem vem semana que vem, tá? Cacilda Velasco, Patrick, que vai falar sobre... a Cacilda vai falar sobre gerontopsicomotricidade. Rafael Madorno vai fazer um mix com a gente, surpresa. Juliana Jansen, tá? Simone Santoro, que ainda estou ajustando os horários. Nina Borrage, tá? Vamos ter Simone Maia, que é uma nutricionista maravilhosa, tá? E essa é a semana que a gente vai ter aí de encerramento, mas que esse projeto fique para os nossos corações. Então, obrigada, muito obrigada por ser quem você é. Com todos os defeitos, erros, por ser esse ser humano. Muito obrigada. Bom, eu vou agradecer com algumas pequenas palavras, tá? Se alguém puder, se alguém tiver interesse, apareçam lá também no nosso canal aberto do Telegram, canal Aclar Simon. Tem sempre cursos todas as quintas-feiras. A gente vai ficar feliz se algum dia vocês experimentarem. Alguns que estão aqui já fizeram. O preço é extremamente acessível. Hoje, se alguém puder, testem. Tem 15 dias gratuitos esse aplicativo. Pessoal, ele, para mim, se não for o melhor do mundo, ele está entre os melhores do mundo. Tudo aquilo que a gente podia colocar, nós colocamos com muita ciência e pedagogia. Repete o endereço do canal. Onde encontra o canal? Tanto no Android como no iOS. É só colocar esse nome, Swim Track. Preenche lá todos os dados e teste. São 15 dias gratuitos de tudo que vocês imaginam sobre natação, tem lá. Se alguém ainda não fez pós, faça. A professora Renata é sempre uma das nossas convidadas. E para encerrar, eu tenho uma frase de uma música que uma cantora chamada Maria Bethânia, ela cantou, e que até hoje é a minha lei da vida. Eu tenho um jeito meio estúpido de ser, mas só assim que eu sei te amar. Muito obrigado a todos, viu? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos. Beijo, tchau, tchau. te amo.